Eu creio, e assim como a maioria de nós, que o fato de eu estar aqui neste país é um plano de Deus. Quantos creem nisso? Que foi Deus que me trouxe para cá. Eu achava que tinha sido planos meus, eu achava que tinha sido meus planos, minhas ideias, mas Deus arquitetou, usou os mecanismos que Ele usou para mim, diferente para você, e nos trouxe aqui. Pastor Fernando falava da importância daquela nação entender isso. Demorou cair a ficha. Eu creio que foi mais ou menos uns 10 anos para mim entender que Deus queria que eu vivesse neste país, que eu aprendesse a língua deste país, que eu absorvesse a cultura deste país. E é claro que ainda não sou totalmente aculturado, tem coisas que eu tenho prometido a meu Deus e a minha família que eu quero fazer ainda. Eu quero conhecer um pouco mais, afinal de contas tenho 2 filhas americanas que estão cada dia mais presas a essa cultura, e eu preciso, como pai delas, estar à parte, estar conhecendo um pouco do que esse país, que é o país delas, tem. Então, hoje nós queremos continuar nessa ideia. Ele concluiu a mensagem semana passada falando de um paralelismo muito bonito, que eu não me lembro de ter ouvido até então, que foi da Torre de Babel e do dia de Pentecostes. Eu achei lindo a forma que foi usada, quando a Torre de Babel, o propósito que lá foi erguida, foi um propósito errado, que o propósito que eles tinham, intento no coração, que era de se exaltar, foi errado, e ali Deus o quê? Dividiu as línguas, Deus separou as línguas. E em Pentecostes é justamente o oposto. O propósito é de edificar o nome do Senhor. E ali Deus, Ele de uma forma milagrosa, mesmo os falando línguas diferentes, eles foram unificados no poder do Espírito. E essa mensagem foi algo que realmente mexeu comigo, porque mostra a diversidade que faz parte do plano de Deus. Deus chamando povos de todos os lugares, de todas as terras, para fazer parte do seu povo. Eu quero te dizer que nós somos cidadão do céu. Você pode repetir isso? Diga: eu sou um cidadão do céu. Irmãos, e as características do céu são diversas. No céu, se você olhar Apocalipse, você vai se deparar com um lugar especial, onde todas as tribos, línguas e nações farão parte. Ou seja, o céu, um cidadão do céu não tem características únicas, mas é a diversidade que faz desse lugar tão especial. Então a terra, a igreja do Senhor, é uma preparação para esse lugar ao qual Deus vai nos levar. Pensando na Torre de Babel, eu pedi ao Felipe me ajudar com algumas figuras, e ele é muito bom com isso, ele é o que nos faz o PowerPoint dos anúncios da igreja, e ele me trouxe essa figura que eu achei excelente, realmente, para ilustrar a ideia da Torre de Babel. Se você está podendo visualizar nossos monitores agora, eu imagino que eles tinham realmente uma capacidade muito grande. A gente às vezes pensa que o desenvolvimento da tecnologia e de todo o desenvolvimento na arquitetura, na engenharia é algo recente, mas quando estudos mais antigos são trazidos a nós, a gente percebe que as pessoas também do passado tinham uma capacidade muito grande de desenvolver obras. E eu creio que a obra que eles estavam projetando era algo magnífico, era algo grandioso. E essa figura, embora a gente não tenha uma ilustração bíblica para dizer como foi construída a Torre de Babel, me dá mais ou menos uma noção que era algo mais ou menos assim: a circunferência mais baixa deveria ser maior, e à medida que eles iam subindo, eles iam diminuindo, porque é assim que a gente vê que é usado nas pirâmides e em outras construções altas do passado. Então eu acredito que era algo tremendo como isso. Mas com certeza, mesmo tendo o avanço naquela época, eles não tinham a capacidade que hoje nós, com a engenharia evoluída que temos, nós temos colocado em nossos prédios. Eu escolhi alguns prédios e eu queria que você prestasse atenção. Esse prédio, com certeza, você já viu na cidade de São Francisco. É o Transamerica Building. É um dos prédios que mais chama atenção em São Francisco. Mesmo não sendo o mais alto, quando você passa pela Bay Bridge, eu passei ontem, você olha no centro de São Francisco, e aquele lugar ali cheio de prédios, é um dos prédios que mais chama atenção. E ele tem 260 metros de altura. Depois dele, eu coloquei um outro prédio bem conhecido, o Empire State Building, que está em Nova York, que, diferente desse aí, já tem 381 metros de altura, algo realmente gigantesco.
Depois tem em Chicago, Williams Towers, que antes se chamava Sears Towers e foi mudado o nome recentemente, em Chicago com 442 metros de altura. Então você vai vendo que cada um desses que eu estou colocando para você é mais alto que o outro. Ou seja, esse prédio de Chicago tem quase que o dobro daquele prédio de São Francisco. É algo gigantesco. Mas depois dele existe esse prédio com 452 metros de altura, em Kuala Lumpur, com dois prédios, um do lado do outro, gigantesco também. E aí existe esse em Taiwan, que é o Taipei 101, que é um prédio de 509 metros quadrados. Inclusive, quando você observa várias viradas do ano mundial, uma das mais famosas que ocorre justamente nesse prédio, ele é cheio de luzes e vários fogos de artifício saem dele, e geralmente ele tem duas celebrações, que ele tem tanto a ocidental como a oriental. Então 2 vezes por ano ocorre uma parada muito bonita aí de fogos de artifícios. Depois você tem o que é considerado hoje o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo em Dubai. E eu queria que você prestasse atenção na altura desse prédio. 828 metros de altura. Ou seja, ele é quase que o dobro desse que até poucos anos atrás, 2004, ele tinha o título de prédio mais alto do mundo. Por que eu coloquei esses prédios aí? Comecei com a Torre de Babel. Porque esses prédios têm algo em comum, claro. Além da altura, esses arranha-céus chamam a atenção pela beleza, se destacam em qualquer cidade que foram colocados. Mas mais do que isso, foi descoberto, quando esses prédios foram desenvolvidos, que para que eles pudessem ficar em pé, para que eles pudessem ser realmente esse monumento grandioso, eles tinham que ser flexíveis. Eles tinham que se mover de acordo com a terra que estava debaixo deles. Ou seja, se eles fossem rígidos, eles iam cair. A rigidez, então, nesse contexto, não é sinônimo de força. Para ser um prédio resistente, forte, ele tem que ser flexível. Se nós tivéssemos tempo de observar, a arquitetura e a engenharia desses prédios demonstra que eles existem em vários compartimentos que se movem separadamente, mesmo que aos olhos nu, você não perceba isso. Ou seja, quando a parte de baixo mexe, a outra parte mexe assim, e essa outra parte mexe assim, e assim vai, mantendo o equilíbrio daquele prédio gigantesco. Quem já esteve em prédios muito altos e se consegue parar num lugar bem alto desse prédio, diz eles que consegue ter uma sensação de movimento. Ou seja, as rajadas de ventos muito fortes e tudo que acontece na terra, a terra está sempre se movendo. Nesse momento, mesmo que a gente não sinta, a gente está se movendo com o movimento da rotatividade da terra. Então esses edifícios, esses arranha-céus bem altos, sofrem uma carga de energia muito mais forte que qualquer outro que está mais baixo. Então quanto mais alto o prédio, maior a carga de energia que ele sofre. E maior é a necessidade dele ser flexível. Por isso que esses prédios podem ser construídos nesses dias, porque eles são flexíveis, eles podem se mover, podem resistir aos sismos que ocorrem na terra constantemente. Alguns desses prédios são construídos em lugares onde ocorrem constantemente terremotos, que é o caso aqui de São Francisco. Você olha o downtown de São Francisco, é um milagre. Por que estão todos em pé? Milagre? Não, tecnologia, desenvolvimento de estudos, física. Para você entender isso melhor, eu quero que você comece agora a se identificar com o que eu quero dizer. Quantos já andaram de ônibus aqui? Já andou de ônibus na sua vida alguma vez? Você lembra do busão, que você andava? Quantos andaram em pé em ônibus? Todo mundo. Andar de ônibus é mais ou menos a experiência que esses prédios passam. Porque se você ficar lá no prédio, lá dentro do ônibus rígido, você vai cair. Se você ficar lá, não vou mexer, você vai levar um tombo. Você tem que o quê? Aprender a surfar. Você tem que ficar ali dentro, não é verdade? E meio que o ônibus vira, opa, motorista, calma aí que não está levando ninguém, as frases que a gente dizia, Mas aquelas experiências ali fazem você compreender como é importante a flexibilidade.
A razão que você não cai dentro de ônibus é porque você é flexível. À medida que a gente vai envelhecendo, ficando mais, a pastora Anita completou 72 anos sexta-feira, com muita beleza, a gente pôde, vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dela, Quem esteve aqui sexta-feira, a gente pôde ouvi-la compartilhando conosco a palavra de Deus, e com todo respeito a ela, pastor Roberto, mas a verdade é que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo o quê? A flexibilidade, a gente vai perdendo os movimentos, e é onde ocorrem os maiores números de queda, porque na verdade a gente vai ficando mais rígido, a gente vai ficando com menos molejo. Então eu olho minha filhinha, elas são totalmente molinha, qualquer coisinha elas se movimentam rápido, caem, se levantam e não há machucado. Mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando rígido, a gente vai ficando mais resistente, e com isso ocorrem as quedas. Então flexibilidade, irmãos, é essencial, faz parte de força, faz parte de um mecanismo muito importante para permanecer, para resistir e para continuar. Eu queria que você tivesse isso em mente, porque quando nós lermos a passagem de hoje, e o que eu quero compartilhar com vocês dentro desse contexto de adaptação cultural, é chave a gente entender essa ideia de flexibilidade, de movimento, de acompanhar o movimento do ônibus, de acompanhar o movimento dos sismos, da terra. Isso é essencial se a gente quiser permanecer em pé. Flexibilidade não é sinônimo de fraqueza, mas sim de força. Hoje eu quero falar sobre flexibilidade e a força que está nela. Para isso eu escolhi um texto que está em 1 Coríntios capítulo 9, que eu já pedi que você tivesse aberto, somente para você depois ver um contexto comigo, ao qual Paulo fala, mas eu tenho a passagem projetada. Verso 19 em diante, o apóstolo Paulo diz: embora eu seja livre e não pertença a nenhum homem, eu me tornei um escravo de todos, para ganhar o maior número possível, para os judeus como judeus, para ganhar os judeus. Para aqueles sobre a lei, me tornei como um debaixo da lei. Embora eu mesmo não estou sobre a lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo, de onde eu tirei o título da minha mensagem, para com todos. Tornei-me tudo para com todos os homens, para que todos, por todos os meios, pudesse chegar a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para que eu possa compartilhar suas bênçãos. Se eu pudesse resumir aqui o que Paulo está tentando dizer nesses versículos, Paulo estava dizendo o seguinte: eu quero dizer a vocês que por causa do Evangelho de Cristo, por causa do reino do Senhor, eu me tornei uma pessoa flexível. Preste atenção, que quem está falando isso não é qualquer um. Quem está falando isso é um dos homens mais zelosos do judaísmo. Uma pessoa que tinha realmente características fortes na sua cultura. Uma pessoa que foi perseguidor da igreja, acusado, claro, por ser o grande perseguidor da igreja. Aquele que presenciou a morte de Estevão, que levou milhares de irmãos à prisão por causa do seu zelo, a sua cultura, a sua religião. É esse homem que está dizendo agora em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19 em diante, que ele agora aprendeu a ser flexível. Então não importa quem você acha que você é, em Cristo você se torna uma pessoa flexível. Em Cristo você se torna uma pessoa mais moldada a fim de ganhar outros para Cristo. Ou seja, aquilo que eu sou é colocado de lado, aquilo que eu tenho como característica forte minha é colocado de lado. Eu não sei todas as gírias de todos os estados, então se você puder me ajudar com o seu estado, quando eu falar o que eu vou falar agora, vai ser muito legal. Mas Paulo era o que nós lá do estado de Goiás dizemos: sou um judeu do pé rachado, sabe? Paulo era aquele autêntico, Paulo era um judeu da gema, sabe? Aquele característico. Outro estado, por exemplo, qual é?
Eu não quis dizer uma aqui porque vai que era um palavrão. Eu conheço lá da Bahia, mas sei lá se é um palavrão, né? Mas na Bahia se fala porreta. Não sei se isso é palavrão, me perdoe. Eu sou um baiano porreta. É isso mesmo? Então Paulo era um judeu porreta. Obrigado pela baiana que está aqui para me ajudar. Porque eu morei em Feira de Santana, eu lembro, mas eu não sei se é um palavrão. Então, Paulo era o que nós podemos dizer tudo isso. Ele era um judeu autêntico. E era ele que estava nos dizendo: eu aprendi a ser flexível. E ele não estava dizendo isso a um grupo rígido. Pelo contrário, ele estava se referindo a uma igreja que, no contexto bíblico, é uma das igrejas mais de diversidades que existia. A cidade de Corinto ficava num lugar chave. Quem pegou uma aula comigo há pouco tempo sabe disso. Ficava situada onde é mais ou menos a região da Grécia, num porto estratégico, onde havia passagem de marinheiros, pessoas de outras culturas, diferentes costumes. Era um lugar de extrema diversidade. Mas Paulo estava dizendo a esses irmãos que se achavam tão diversos, né, de contextos diferentes, para serem mais maleáveis, mais flexíveis com os diferentes. E eu pedi que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque se você observar o contexto que Paulo fala isso, Paulo está falando de comida sacrificada a ídolos. Capítulo 8 de 1 Coríntios, Paulo estava mostrando a esses irmãos que uma coisa pequena, culturalmente aceita por alguns, estava se tornando um problema. Eu não vou ler, eu só quero que você observe que esse era o contexto que Paulo estava falando. Irmãos, aprenda uma coisa comigo: eu aprendi a ser flexível. Eu sou judeu, e para um judeu eu sou judeu, para um grego eu sou um grego, para o fraco eu sou um fraco. E o contexto que Paulo chama de fraqueza aqui, eram essas coisas pequenininhas. É o arroz com piqui que você faz tanta questão de ter, o arroz com feijão. Ah, se não tiver eu não como. Irmão, vamos abrir um parênteses aqui, já que a gente está falando de adaptação cultural. Nem todo mundo vai te tocar, vai te machucar. Hoje você vai sair daqui precisando de um toque de cura interior. Mas nem todo mundo gosta de arroz e feijão. Você sabia disso? Você sabia disso? E uma igreja que precisa se adaptar, de aprender adaptações culturais, precisa entender isso. Que nem sempre no cardápio da cozinha vai ter a comida lá goianês. Amém? Você pode dizer amém por isso? Não, eu vou embora e não como aqui. Você precisa ser mais flexível. Você precisa se adaptar a tudo e a todos, a fim de ganhar um para Cristo. É isso que essa mensagem, essa série de mensagens está tentando mostrar para a gente. É que nós temos que deixar de lado, e eu vou falar agora sobre a nossa identidade, deixar de lado por causa do reino de Cristo. Às vezes a gente passa, e já que eu me referi a isso, não está no esboço, é o Espírito. Passa ali no cardápio da cozinha, o que tem hoje? Como se todos fossem para nós. E Deus está chamando que nós sejamos para os outros. Talvez eu não goste, mas outros gostem. Eu vou ficar aqui hoje por causa da comunhão. Nós temos aqui que ter comunhão. Eu vou ficar aqui, depois eu almoço, depois eu como em outro lugar. Ou eu vou aprender a comer, ou eu vou comer depois. Mas eu não vou embora, porque o mais importante é a comunhão. Amém? Macarrão e salada. Não como, pastor. Misericórdia, macarrão sem arroz é pecado. Para outros é pecado arroz com macarrão. Mas me fiz de tudo para todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. Paulo nos dá uma lição tremenda aqui. Paulo fala com a gente de coisas diárias, cotidianas. Eles estavam discutindo porque alguns iam no mercado e compravam carne que eles sabiam que eram sacrificados a ídolo. Paulo falou: se ele orou, abençoou, amém. Mas se ele é mais fraco, deixe de lado isso. Se isso vai escandalizar seu irmão, abra mão. Faça de tudo por todos, faça essa adaptação. Então Paulo fala dessa importância. A preocupação principal de Paulo era a evangelização, era ganhar outros para Jesus, era colocar-se o mais flexível possível para ganhar essa pessoa para Jesus. Eu não sei se você já fez uma viagem missionária, mas você vai ter que fazer. Eu voltei com um índice de 3 vezes maior do que eu aceitava de bactérias no meu estômago, porque eu fui para Honduras. Você imagina o que eu comi lá? Tudo que me dava eu comia. Sucos batidos no liquidificador da água que era da cisterna. Eu estava bebendo. Pastor, o senhor é doido? Não, eu vou escandalizar. Esse povo vem dos Estados Unidos, é tudo enjoado.
pastor que estava comigo, ele é muito engraçado, Joel, come, bebe, vocês acham ruim. E lá vai eu. Irmãos, saí de lá vivo, mas sofri bastante. Mas tenho certeza, para a glória de Deus, que eles não se escandalizaram comigo. Eu não passei para eles uma imagem de não me toque, de melhor que eles. Eu me aculturei aqueles irmãos, andei na carroceria de caminhoneta, vamos embora, comendo poeirão, vamos embora. Afinal de contas, eu não vim de muito melhor do que isso, não. Amém? A gente está aqui hoje, a gente esquece que você tinha o pé de Todd. Hoje, se você fala assim, irmãos, vamos não sei aonde, é de carro? Pô, cara, você nunca teve carro na vida? Não é verdade? Então, às vezes, de vez em quando, a gente esquece. O dia a dia está aí para lembrar a gente de onde a gente veio. Para quem sabe ler o pingo a letra. Você limpando a casinha, entregando a pizza, para você lembrar, para Deus tratar, para a gente falar assim, eu não posso esquecer de onde eu vim. Porque, irmãos, isso é essencial. A gente não é melhor que ninguém. A nossa cultura não é melhor que a de ninguém. O nosso arroz com feijão não é melhor que a de ninguém. Tudo faz parte de uma diversidade linda criada por Deus. E a gente precisa aprender a aceitar a todos. Amém? O propósito principal de Paulo era a evangelização. Paulo diz que para alcançar os judeus, ele se fez judeus. Para ganhar aqueles sobre a lei, se fez debaixo da lei. Eu gostaria de te desafiar, a cada um aqui hoje, a aprender a ser mais flexível por causa do reino. O que a igreja tem que aprender é ser uma igreja encarnacional. Estava ali agorinha com a minha professora de português, tentando me corrigir sobre isso, se eu fiz correto. E ela disse que sim. Porque em inglês é Incarnation Church, eu aprendi isso na escola. Eu falei, como seria a tradução? Encarnacional com I-N? Não, está errado. É com encarnacional, com E. E uma igreja encarnacional, para me te explicar isso, nós precisamos de entender dois tipos de abordagem que existe, que é bem similar, que você sabe o que é, mas eu preciso de te explicar isso num contexto. Existe o que nós chamamos de abordagem atracional, que é o que a nossa igreja faz muito, que é, ou seja, temos um templo bonito, bem preparado, totalmente contextualizado para a pregação do Evangelho. E o alvo dessas igrejas e das pessoas que estão nessas igrejas vamos atrair as pessoas para aqui, a fim que elas possam ouvir o Evangelho pregado por uma pessoa que sabe falar de Jesus, que vive para isso, que foi treinada para isso, e aí ela vai ser tocada pelo Espírito Santo e vai aceitar Jesus. Este é um método, um tipo de abordagem atracional. Mas existe um método muito importante, que precisa estar contextualizado na Igreja de Mensagem de Paz, que é o encarnacional. Que é nada mais, nada menos do que eu vou entrar nisso semana que vem, mas quando nós vemos a pessoa de Jesus, que se encarnou, João capítulo 1, verso 14, diz o seguinte, que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele tomou a forma de homem, mas embora tinha uma essência divina. E porque ele tomou essa forma humana com essência divina, ele pôde passar para os outros o amor de Deus. E ser uma igreja encarnacional é uma igreja que encarna, que abraça, que toma forma internamente do Deus que ela serve. De segunda a sábado, já que a gente é uma igreja atracional no domingo, você é uma igreja encarnacional. Você está no mundo mostrando às pessoas quem Jesus é, através dos seus atos. Aí você tem que ser flexível. Tem pessoas que, ao invés de construírem pontes, cortam ela. Ao invés de aproximarem das pessoas através do que elas têm em comum, elas pegam justamente nas coisas que a diferenciam. Um grande exemplo disso é o catolicismo romano. Irmãos, nós temos tantas coisas similares com o catolicismo romano, que qualquer um de nós, se encarnar o Espírito de Deus, se deixar que o encarnacional do Evangelho entre em você, você vai aprender a lidar com as pessoas. Nós temos também uma aula aqui na igreja, falando sobre isso, e nós esquecemos que Deus é um Deus muito maior que religião. Amém? Deus é muito maior do que denominação, que Deus é muito maior do que qualquer coisa pensada pelo homem. E nós pensávamos e falávamos sobre isso. Quando você se aproxima, quando você conhece uma pessoa pela primeira vez,
já está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Essa pessoa, Deus de alguma forma já tem falado com ele. Você é apenas mais um instrumento de Deus para levar essa pessoa para Deus. Então não queira chegar lá e derrubar tudo. Deus está trabalhando, Deus ama a todos. Deus amou o mundo. E seja onde for que ele se encontre neste momento, pastor, eu conheço pessoas que estão na religião presas. Deus está trabalhando com ele. Deus ama essa pessoa e Deus quer falar com essa pessoa. E você, ao se aproximar dela, tem que ser sensível ao que ela creu até então, ao que ela está presa. Você tem que se pensar, Espírito Santo, como faz isso? Olhe para Jesus. Jesus, quando andava com as pessoas, ninguém achava Jesus uma pessoa, a não ser os religiosos, mas as pessoas do mundo, do cotidiano, achavam Jesus tremendo. Jesus conseguia andar com as pessoas mais difíceis da época, porque ele tinha dentro dele a verdade, e no momento certo ele ia compartilhar. Então ele estava ali no dia. A gente às vezes encontra as pessoas e em 30 segundos, sentado ali talvez num lugar ou tudo, você despeja sobre ela todo o evangelho. Você não ama, você não demonstra a paciência, o amor, a longanimidade do Pai, e você quer que a pessoa acredite que Deus é um Deus de amor? Onde está o amor em você? Onde está a paciência em você? Onde está a compreensão, a capacidade de se adaptar, a andar com essa pessoa sem se ofender do que ela gosta? Ontem eu tive a oportunidade de estar com mais ou menos 7 brasileiros que eu nunca vi antes. Uns amigos da igreja levaram eles para estar comigo num jogo que eu não tive a oportunidade de defender ainda, que Jesus jogaria, que é paintball. Pastor Fernando acha que não, mas eu acho. Jesus, quando voltar, irmãos, eu vou aproveitar e defender aqui, ele vai voltar como um general. Jesus vai voltar sentado num cavalo branco, escrito Senhor dos Senhores. Eu estou do lado dele ali, naquela hora. O gol ficou, quando ele era aqui, manso cordeiro, agora ele é leão. Amém? E ele, quando estava ali, eu estava brincando com esses brasileiros, eles olhou para mim e falou, você é pastor? Eu falei, sou. Eles assustaram. Ele falou, cara, pastor joga paintball? Eu falei, joga? Cara, você é massa. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, poxa, cara, eu nunca ia imaginar que você é pastor. Eu falei, glória a Deus. Porque a imagem talvez que ele tem de pastor é muito negativa. E eu estava lá com eles e falou, olha, cara, eu quero te conhecer, quero ir na sua igreja. Eu falei, glória a Jesus pelo paintball. Me adaptar a tudo e a todos. Eu ando lá, pastor, quem foi comigo, fala, pastor, conhece todo mundo, abraça todo mundo. Todo mundo me conhece. Eu gosto disso, de estar em lugares onde nem todo mundo pode estar. Esse é o meu lugar que Deus me chamou. Talvez o seu é outro. Talvez o seu é um futebol que você vai de vez em quando para conhecer pessoas diferentes. E chega lá, não seja radical. Chegue lá, não seja isso é pecado. Entre. Eu vou falar sobre isso com cuidado, claro. Entre, encarne-se. Deixe eles verem o amor de Deus através de você. A igreja precisa aprender a ser uma igreja encarnacional também. Igreja Mensagem de Paz será uma igreja atracional e encarnacional. E também uma igreja missional, que eu vou falar semana que vem. Amém? Por que a gente pode fazer isso sem ter medo? Pastor, esse negócio de se adaptar a outras culturas, se adaptar a outras pessoas, isso é complicado, pastor. Eu já ouvi falar de pessoas que foram e não voltou. Eu já ouvi falar de pessoas que foram e a gente perde a nossa identidade, aquilo que a gente é. Eu queria que você que está com a sua Bíblia aberta, fosse para o capítulo 10, do mesmo livro. Logo após Paulo ter falado sobre a flexibilidade, logo após Paulo ter falado sobre aos irmãos a importância de estarmos sendo flexíveis, se adaptar com outros diferentes de nós, Paulo fala dessa forma aos irmãos de Corinto. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de todos nossos antepassados que estiveram sobre a nuvem e todos que foram batizados pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que o acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Eu li até aí só para você entender um contexto muito importante. Paulo tinha acabado de dizer que ele tinha feito-se judeus para os judeus, feito-se grego para os gregos, fraco para os fracos. Mas quando Paulo se refere a alguns irmãos de Corinto, ele fala, irmãos,
quero que vocês saibam o seguinte, e os irmãos que ele está falando são irmãos judeus, porque claramente ele fala dos seus antepassados, se refere a Moisés, se refere à saída do Egito, ao caminhar no deserto, ou seja, Paulo conseguiu, e eu creio que nós podemos também, ser flexíveis com outras culturas, pessoas diferentes deles, sem perder a sua identidade. Paulo tinha certeza quem ele era, ele continuou sendo judeu, mesmo depois de toda essa flexibilidade. Igreja Mensagem de Paz, deixa eu te acalmar, deixa eu colocar no seu coração a palavra de paz. Nós não vamos deixar de ser uma igreja com características brasileiras, enquanto você estiver aqui, amém? Enquanto você estiver aqui, essa característica, essa identidade nossa vai estar no nosso meio. Não importa que venha pessoas de outras culturas, de métodos diferentes de pensar, nós vamos ser sempre brasileiros. Se eu falei do arroz e feijão, de vez em quando vai ter, amém? De vez em quando a gente vai estar, porque é a nossa cultura, pastor, nós somos, mas nós não vamos oprimir pela maioria que somos, aqueles que são diferentes de nós. Nós vamos ser flexíveis, amém? Nós vamos nos adaptar, nós vamos estar passando para ele que por causa do Evangelho, a gente faz tudo para ganhar todos. Por causa do Evangelho, a gente se aproxima das pessoas sem pressionar aquilo que nós somos. Eu estava lendo sobre um missionário, Taylor Hudson. Ele dedicou a sua vida à China. Ele é um inglês que dedicou 51 anos da sua vida a evangelizar a China. Ele morreu em 1905. E uma coisa que ele fez que me chamou muita atenção quando eu estudava sobre a vida dele, eu fiz um estudo uma vez sobre a vida deste homem numa classe de missiologia. Ele chegou na China e ele se aculturou de uma forma muito mais além do que qualquer missionário da sua época, até a sua época. Ele começou a usar os trajes dos chineses. Ele rapou o seu cabelo até a metade, como os chineses rapavam, e ele era um inglês, para deixar só a parte de trás, para não tocar, sabe, naquilo que era a cultura daquele lugar que ele estava. A comida que ele comia era a comida que aqueles chineses comiam. E isso tocou o coração dos chineses. Porque algumas regiões, alguns missionários foram enviados, sabe o que eles fazem? A primeira coisa, eles chegam lá, eles vêm lá da Europa, de algum lugar frio, que usa terno e gravata, ele chega lá naquele lugar quente de morrer, e pega os irmãozinhos e taca terno e gravata neles. Porque é assim que é santidade. Meu Deus, se as pessoas ali usam camiseta e calça é por uma razão, não é porque eles são menos santos. Não tenta oprimir a sua cultura em lugares que não é a sua cultura. E a cultura daquele lugar tem a ver com o que eles precisam para viver naquele lugar. E esse missionário foi um homem sensível, mas isso ele tinha uma garantia: eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é, sim ou não? Você sabe de onde você veio? Você não vai perder isso nunca. Pode guardar teu coração, nós não vamos perder a característica da igreja brasileira. Pastor, vamos perder os cultos em português? Claro que não. Enquanto você estiver aqui, eu estiver aqui, eu tenho que estar pregando em português, é o que eu sei fazer. Amém? Amém. Nós vamos continuar falando português, cantando português, mas sensíveis. O nosso DNA nós não vamos perder. Aquilo que nós somos, nós vamos continuar sendo. O que nós queremos é que, através da flexibilidade, demonstrar sensibilidade a outros. Nós vamos crescer, amém, irmãos? Nós vamos crescer muito. Assim como aqueles prédios que eu mostrei, altos, cada um mais imponente do que o outro, cada um mais alto que o outro. Eu creio que o plano de Deus para as igrejas, não é só para a igreja Mensagem de Paz, é que elas cresçam. É que elas cresçam verticalmente, em sentido ao céu. Mas para isso ela precisa aprender a ser flexível. Muitas igrejas, creio eu, por volta do mundo, não crescem por não serem flexíveis. Elas só atraem pessoas iguais a ela. Ela não tem sensibilidade com outras pessoas diferentes. Por isso que pessoas com aquelas características vão estar sempre naquele tipo de igreja. Pastor, mas não é assim que acontece conosco? Pessoas que vão estar conosco são pessoas que se identificam com nós? Claro, mas se a gente abrir o leque, se a gente ampliar a visão, vai ter pessoas diferentes também. Isso é importante. Pessoas que pensam diferente, que comem diferente, que têm uma cultura diferente. E eu acho que isso é o mais lindo, porque isso é uma preparação do céu. Isso é o que realmente Deus espera de nós. Quando Paulo descreve sua capacidade de dar-se, adaptar a outro, ele apenas estava descrevendo sua capacidade de ser sensível. Eu sou sensível. Eu quero que você, meu irmão da Igreja Mensagem de Paz, seja sensível. Nós estamos fazendo 6 cultos por ano, que nós estamos usando o inglês para unir pessoas diferentes. Por que nós não usamos outra língua? Porque não são todos
neste país que falam outras línguas. Mas inglês, geralmente, é a língua que nos une neste país. É a língua que a gente precisa para trabalhar, para sair aí fora, para se comunicar. Claro que, de acordo com as expectativas e o crescimento de algumas etnias, o espanhol vai ser uma das línguas mais faladas na Califórnia no futuro. E é bem possível que vai chegar uma época, quem sabe, se assim deu. Não acho que o inglês vai se perder, mas se for necessário, vamos ter também culto em espanhol. Vamos ter culto com pessoas de línguas hispanas. E vários grupos de pessoas vão estar conosco. O objetivo é fazer-se flexível a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Irmãos, Jesus está voltando, amém? E se a gente ficar preso numa caixa, a gente vai perder o grande movimento do Espírito nesses últimos dias. Eu creio que o Espírito Santo está derramando um mover sobre as águas, mas a gente precisa estar atento. Se a gente não está conseguindo pescar de um lado, vamos ouvir o que o mestre está mandando: lance a tua rede do outro lado, lance a tua rede do outro lado, porque peixe não vai faltar enquanto a gente estiver ouvindo o Senhor. Enquanto a gente estiver ouvindo a voz do mestre, a gente não vai perder, sabe, o nosso tempo. A gente vai estar lançando a nossa rede, colhendo para o Senhor, ganhando almas para Jesus. Eu louvo a Deus por essa igreja, que é um celeiro de almas. Hoje há pessoas no Brasil, na Angola, na África, de certa forma, que foram parte dessa igreja e que foram evangelizadas nessa igreja, que aceitaram Jesus nessa igreja, que estão hoje em algum lugar do mundo. E se a gente abrir nossa visão, a gente pode fazer muito mais. A gente pode ser muito mais eficaz. Lucas capítulo 5, verso 32, eu não tenho projetado. Jesus diz o seguinte: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Claramente Jesus nessa frase ele expressa: eu não vim escolher um grupo de pessoas, eu não vim somente para os judeus, embora eu me fiz um judeu. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Embora Jesus entrou principalmente nessa cultura, o alvo dele era pecadores, independente da raça, e esse deve ser a nossa visão. Independente de qual passado, de qual origem essa pessoa tenha, nosso alvo são pessoas que estão perdidas, que precisam de conhecer a Jesus, que precisam de um toque de Deus. Jesus estava dizendo: estou interessado em pecadores, pessoas sem Deus, aqueles que estão sem paz, aqueles que estão sem consolo, rejeitados. Eu vim por causa deles. Isso deve ser a nossa intenção também. Em conclusão, essa mensagem, eu quero contar uma história muito interessante que eu encontrei num livro de Rick Warren, que você já deve ter lido, que é uma igreja com propósito. Lá ele fala da analogia de um surfista. E esse surfista, na verdade, tudo que ele faz é esperar a onda, a melhor onda. Ele vai lá para longe, fica sentado na sua prancha, esperando a onda vir. E quando a onda que ele percebe que vai ser a grande onda, que vai ser aquela onda que vai lhe trazer a satisfação e o resultado que ele tanto espera, o que ele faz? Ele começa a remar com seus braços bem forte em direção à costa. E assim que toma uma velocidade boa, ele se coloca de pé. E ele vai tentando se equilibrar o máximo que pode, sendo flexível em cima daquela onda. Eu gostei dessa ilustração para se acoplar àquilo que eu estou falando nessa mensagem. Nós não criamos as ondas, amém? Nós apenas esperamos por elas. Eu não sei quando a próxima onda do Espírito vai vir. Eu só preciso estar pronto. A igreja Mensagem de Paz só precisa estar pronta. Tudo que você tem que fazer é esperar. E na hora que a onda vir, você tem que estar pronto e ser flexível para se manter em pé em cima dela. Oh Pai, se é assim que o Senhor está movendo nessa igreja, eu creio que essa igreja foi plantada pelo Senhor. E se é isso que o Senhor está fazendo, Pai, eis-me aqui, eu vou me colocar em pé, Pai. Vou fazer de tudo possível para chegar até o final, para desfrutar o máximo possível desse mover. É Deus que cria o mover. É Deus que cria as ondas. A nossa tarefa, o nosso alvo é se manter em pé. Eu quero como garantia a você dizer uma coisa, meu irmão. Nós não vamos comprometer princípios ao ser pessoas que se adaptam ou são flexíveis a outros. Eu não estou falando de alienação, eu estou falando de adaptação. O fato de Jesus comer com os pecadores, o fato de Jesus sair e beber com aqueles publicanos, o fato de Jesus ter perto deles para o estudo, não fez de Jesus isso. Adaptação e flexibilidade não compromete princípios, amém?
Nós não estamos falando de, eu vou para o mundo e vamos fazer como o mundo. Não, pelo contrário, você vai estar entre eles, sendo Deus para eles, sendo referência para eles. É permitir que pessoas diferentes estejam no nosso meio, sem comprometer os princípios bíblicos. Nós não estamos falando de comprometer mudanças importantes naquilo que se diz respeito ao Senhor Jesus, mas nós estamos falando de ser flexíveis. Tipos de canções, melodias utilizadas, não é o principal. O principal é ganharmos para Jesus o máximo possível de pessoas. Amém? Como eu estava dizendo, vou deixar para vocês alguns pontos importantes. Atingir essa geração de hoje não é da mesma forma de uma geração de 20 ou 40 anos atrás, e você já deve ter percebido isso. Essa geração de hoje é bem diferente. Como eu disse, nós não vamos comprometer princípios a fim de alcançá-la. Pastor, mas essa geração de hoje quer oba-oba. Não, mas nós vamos dar para elas um oba-oba santo. Nós vamos mostrar para elas que pode ser um seguidor de Jesus sem comprometer princípios. Que ser um servo de Jesus é a melhor coisa do mundo. Nós vamos ser sensíveis a eles. E principalmente nós, talvez essa mensagem, num outro lugar eu pregaria ela diferente, mas na nossa realidade, no nosso contexto, principalmente, inglês é chave. Para alcançar essa nova geração, inglês é chave. Eu tenho 2 filhinhas. Uma está falando em línguas, que eu não entendo a língua que ela fala. Tanta mistura que é, tadinha. A Anabelzinha não fala nem português nem inglês. Mistura que não sai nada. Mas a Estela, entre as amiguinhas, só sai inglês. Comigo, forçadamente, sai português. Se nós queremos alcançar essa geração de hoje, que está crescendo, a gente tem que se adaptar. A gente precisa. Você ama seu filho, eu sei disso. Eu amo minhas filhas. E eu vou fazer de tudo a fim de ganhá-las. Minhas filhas, por terem nascido filhas de pastor, não são salvas. Elas precisam de conhecer Jesus. E se a língua que elas falam é inglês, eu vou fazer de tudo para que minhas filhas conheçam o Senhor. Eu vou fazer de tudo para que elas venham para um lugar de adoração, de encontro com Deus. E eu louvo a Deus pela visão que essa igreja tem. Eu louvo a Deus que essa igreja está pensando não no presente, mas no futuro. Pensando lá na frente. As ondas não mudaram, mas a maneira em que a onda está vindo, sim. A oportunidade de se conectar com essa geração é diferente da última. Então nós vamos fazer isso de forma progressiva. Como eu disse, não vai acabar culto português, não vai mudar nada, mas nós vamos adaptando cada vez mais. E para isso a gente precisa de ter o apoio da igreja. A mentalidade nossa tem que mudar. Quando a gente fala, irmãos, vamos fazer mais um culto aqui hoje, vai ser todo mundo em inglês. Você, eu entendo, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu estou conhecendo lá fora, vale a pena, porque isso nos conecta, isso nos une. Eu vou dar para vocês alguns pontos de ações para usar, e com isso eu concluo. Eu posso pedir ao Fernando que suba, para a gente aplicar essa mensagem de uma forma prática. Você ouviu, você me entendeu, você viu onde que nós estamos querendo ir. Deixa eu dar para você algumas coisas práticas. Eu gostaria de te encorajar a experimentar características de uma cultura diferente da sua. Comida, lazer, língua. Para a gente ser uma igreja que se adapta a outros, eu queria que você começasse a entender como outras culturas funcionam. Por exemplo, nós estamos aqui já há um bom tempo como igreja. Alguns de vocês, tanto quanto essa igreja, têm estado aqui por bom tempo. Mas talvez por falta de oportunidade, de interesse, você não sabe como funciona um jogo de beisebol. Você não sabe como funciona um jogo de futebol americano. Você não sabe como funciona um jogo de basquete. Né? Vocês estão tudo aí, ó. Uhum. Mas se eu falar de futebol, o que a gente chama aqui de soccer, você sabe quem é impedimento, tal, você entende tudo. Mas nessa cultura, não faz muita diferença. Não vai dar a você a oportunidade de dialogar com uma pessoa dessa cultura, seja ele masculino ou feminino. Mas quando você se acultura a um lugar, você começa a entender o que é importante para aquela cultura. Eu tenho pedido às pessoas que entendem desses esportes que eu mencionei, cada vez me ajudar mais a entender. Eu não vou dizer para vocês que eu vou aprender a gostar, mas eu pelo menos vou entender.
Eu não estou pedindo para você para ser um fanático nesses jogos, nesse tipo de esporte, mas para conhecer comidas. O que as pessoas gostam de comer, que são diferentes de você? Experimente. Tem pessoas que nunca, fala que não gostam, mas sentem nunca ter comido. Eu não como isso. Já comeu? Não. Mas como é que você sabe? Porque eu sei, eu só gosto de arroz, feijão e carne. Tem que ser aculturar. A gente, se for chamado para ir num lugar, estar com pessoas diferentes, a gente tem que ser sensível a ela. A pessoa faz uma comida, eu não vou comer porque eu não... Vou falar quem é o irmão que esses dias recebeu, a gente fez um banquete para nós, aí tinha lá macarrão com camarão. O Ângelo não comeu? Pô, falei. Caramba, desculpa. Poxa, se eu não sou alérgico, eu vou comer. É diferente de mim. Não faz parte do meu dia a dia, de outra cultura. Foi uma portuguesa que fez. Te dei agora, você... Eu vou comer. Próxima vez você vai aprender. Não faça desfeita com pessoas que são diferentes de você. Nós precisamos desincorporar o nosso goianês, amém? E aprender a ser mais com os outros. Se aculturar. Segunda coisa que eu quero como ponte de ação. Então primeiro eu quero que você faça alguma coisa que não faz parte da sua cultura. Você vai prometer para Deus que esse ano você vai aprender uma dessas coisas. Você vai colocar no seu schedule de dia a dia, de semanal. Segunda coisa, eu quero que esse ano você aprenda, decida, né, melhorar o seu inglês. Irmão Milton, fique de pé aí, por favor. Irmão Milton, você vai fazer quantos anos? Quantos anos? 71. Glória a Deus. Último semestre você estava na sala de inglês, aprendendo inglês. O que você falou para mim? Vou aprender essa língua. Amém? Glória a Deus. Moro aqui há anos. Mas ele falou assim, sabe uma coisa? Eu preciso de aprender inglês. Eu preciso de aprender, melhorar o meu inglês. Porque eu quero aprender a me comunicar com as pessoas aí fora. Eu tenho dado liberdade a toda pessoa que fala inglês bem. Fala, me corrija, principalmente na minha pronunciação. Minha gramática tem melhorado bastante, porque eu tenho escrito, tenho lido bastante. Mas eu falo para as pessoas que são, né, boas realmente em inglês. Falo, me corrija quando eu falar uma frase, uma palavra que não faz sentido, ficar estranho o som. Porque eu quero melhorar. Eu decidi que eu quero melhorar o meu inglês. E você precisa fazer a mesma coisa. Não vai melhorar vindo aqui na frente pedindo os irmãos para orar por você. Ô irmão, ora por mim que eu preciso ter o dom de línguas. Pode ajudar, mas você precisa decidir. Esse ano, Deus te colocou nesse país. Aprenda essa língua. Não fica assim, isso nunca vai entrar na minha cabeça. Se você falar isso, nunca vai entrar. Mas se você colocar à disposição do Senhor e dar um tempo para isso, você vai aprender. Convide uma pessoa que fala só inglês para jantar em sua casa. Ninguém para traduzir, ninguém para interferir, você e ela. Vai ser uma beleza, né? Só não pode ser do sexo oposto, senão vira um jantar romântico, só olhando pro outro. Para você tentar forçar o seu inglês. Quando a minha esposa precisava de aprender inglês, ela ficou com muita raiva de mim na época. Mas eu queria ajudá-la. Eu falei, Cris, eu não atendo mais uma ligação sua, não vou ouvir uma mensagem sua em inglês. Às vezes dava uma dó, tadinha, ela voltava, naquela época era aquelas answer machine que a gente tinha, com um tapezinho, lembra? Aí eu ouvi um número, ela voltava 50 vezes, dava vontade de gritar de novo, 251, mas ela ficava lá, 251, ela para tentar entender. Aí eu falei, eu preciso ajudar ela mais. Coloquei ela para trabalhar no Pier 39. Arrumei lá com uma amiga um trabalho, numa sorveteria lá. Só falava inglês. A Cris não falava nada. Mas aquilo desinibiu ela. Se exponha a lugares assim. Coloque-se em situações e talvez o convite a almoçar e jantar vai te ajudar. Você precisa, às vezes você sabe, mas tem vergonha. Às vezes você tem essa timidez. Esse eu acho que vai ser o mais difícil e alguns vão querer me bater. Se você está tendo dificuldade de aprender inglês, porque eu estou falando inglês porque é o que mais vai nos ajudar a adaptar essa cultura. Eu quero te pedir o seguinte, te encorajar. Eu ia pedir, quando eu fiz essa mensagem, aí uma pessoa falou, pastor, isso é muito. Eu ia pedir uma semana, era quase um jejum. Você ficar uma semana sem ver nada em português, assistir, ler. Eu falei, pastor, é muito. Se você conseguir, faça isso. Você só assiste televisão em português.
Você só lê jornal em português. Você precisa ouvir mais inglês. Então eu quero te encorajar. Eu coloquei 2 dias, porque eu estou querendo pontos de ação para te ajudar. Olha, eu vou colocar essa semana, eu vou assistir jornais em inglês, vou ler em inglês, vou tentar. Eu vou me expor a isso. E eu te garanto que à medida que você for fazendo isso mais e mais, a sua mente vai se abrindo. Irmãos, eu digo para todo mundo, eu fui para um college aqui sem saber nem o que era redação em inglês, que era essay. O professor falou assim, hoje vai ter um essay. Eu olhei para o aluno do lado e falei, o que é essay? What is essay? O cara olhou para mim e falou assim, are you kidding, right? Não, estava falando sério. Midterm, eu não sabia o que era. Então, eu falei, Deus, mas eu me expus a um lugar que eu não tinha para onde sair. O sapo aprende a pular quando ele é apertado. Se você se colocar numa situação que não tem jeito, você aprende. E você vai ver como é bom. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar. Essa mensagem, ela é bem prática, a gente está terminando mais cedo. Obrigado para aqueles que nos assistem. Deus te abençoe. Talvez no seu contexto isso não faça muito sentido do que eu estou falando aqui, mas onde quer que você esteja nos assistindo, eu quero que você faça de tudo, seja flexível, a fim de alcançar outros para Jesus. E Deus vai ganhar com isso, amém? O que vai acontecer com tudo isso? Preste atenção. Primeiro, Deus vai fazer de você uma pessoa mais flexível. Alguns paradigmas, alguns conceitos se caíram no nosso meio, amém? Deus vai fazer da gente uma igreja mais flexível. Segundo, o reino de Deus vai ganhar com isso. Nós somos cidadãos do céu, amém, irmãos? Nós deixamos de ser uma igreja brasileira há muito tempo. Somos uma igreja internacional. E o nosso alvo é que essas palavras tornem-se uma realidade cada vez maior. E por último, muitos aceitarão Jesus como seu único e eterno Salvador. Tudo que eu quero te perguntar é, você está disposto a isso? Você entende onde Deus está querendo nos levar? Você reconhece que essa onda é do Espírito Santo e que a gente tem que estar pronto para estar firmes? Eu não quero sair, eu não quero que você saia, eu quero só simplesmente mover onde o Espírito Santo está nos levando. Eu creio na direção que o Espírito está dando à liderança dessa igreja. E eu quero abraçar essa causa e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu vou melhorar o que eu posso melhorar em mim, para ajudar outros a estar contigo. Se você quer fazer isso comigo, vamos orar nesse momento. Pai, nós ouvimos a Tua palavra e cremos, Senhor Jesus, no que aconteceu ali em Coríntios é uma realidade para nós. Nós não queremos que as pequenas coisas nos impeçam ou atrapalhem o crescimento, Senhor, da Tua igreja. Não impeça o nosso crescimento e nem de pessoas ao nosso redor. Pai, nos ajuda a sermos flexíveis com pessoas diferentes de nós, que vieram de culturas diferentes, que vieram, Senhor Jesus, de contextos totalmente diferentes, países diferentes. Ajuda-nos, Senhor, a não levantar uma causa pessoal, mas do reino. Ajuda-nos a sermos realmente, Senhor, pessoas flexíveis. E com isso, Pai, expandir o Teu reino. Pai, eu Te louvo pela visão dessa igreja. E juntos, Pai, queremos abraçá-la. Em nome de Jesus. Amém.